Amém, queridos, meus amados irmãos. O tema desta semana no De Casa em Casa é a porta e o caminho que conduzem para a vida. E o texto que nós vamos examinar juntos, do ensino de Jesus para nós, está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Jesus fala assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Isso no nosso coração, assim, uma percepção de que Jesus está querendo nos dizer algo, sempre. Ele não usa nenhum exemplo à toa, ele sempre tem um exemplo específico, claro, direto. Jesus se apresenta como porta, fala da porta, a palavra de Deus fala muitas vezes de porta. E quando Jesus diz para nós que temos uma porta e caminho estreitos diante de nós, ele está mostrando um lugar de entrada em direção a algum lugar, nesse caso para atingirmos a vida. Não existe aqui uma proposta de Jesus que a gente possa entender, procurar assim, vamos entender o que é a porta, o caminho no sentido filosófico, semântico humano. Não, de jeito nenhum. Jesus, quando fala de uma porta, ele está dizendo assim, você quer entrar. E será precioso que o Espírito Santo possa nos conduzir no De Casa em Casa, E o Espírito Santo vai falar muito mais do que aquilo que nós estamos tentando aqui apenas trazer como alguns pontos. Isso aqui é o mais precioso. Mas podemos pensar, você quer entrar nessa porta? Temos entrado nessa porta, já entramos nessa porta. Se ela é estreita, fica bem claro, primeiramente, que as bagagens, pesos, cargas que o diabo colocou sobre nós não passam ali. Às vezes a gente pensa que Deus vai tirar tudo de bom da gente, Vai tirar as coisas que são boas, agradáveis, tudo que é maravilhoso, que vamos ter que entrar ali sem nada, sem roupa, sem nada, tudo faltando. Não, ao contrário. Ela é estreita porque só passa eu e você. O que Jesus quer dizer é que as bagagens do mundo, as cargas, aquilo que é maligno, aquilo que o diabo colocou sobre nós, não vão entrar por essa porta. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Ele não quer que nada que nós herdamos do reino das trevas, lá no passado, a gente traga com a gente. Para quê? Para que andando agora no caminho nós possamos andar livres, sem os pesos deste mundo, Aleluia. E quando nos estamos sentindo pesados, talvez durante alguma parte do nosso caminho, talvez alguma coisa temos de fardo, algum tipo de carga que não foi Jesus quem nos deu, Então temos sempre que avaliar isso, porque ele disse que o fardo dele é leve, que o seu jugo é suave. Então nesse caminho Deus tem um outro plano, Deus tem uma outra proposta para nós, que a porta precisa ser estreita e apertada o caminho, para que a gente não caia do caminho. Ele é seguro, é um caminho maravilhoso. Às vezes até o mundo nos acusa, que seguir a Jesus significa perder muito. Eles estão certos, na verdade não perdemos muito, nós perdemos tudo. E de fato perdemos o pior para recebermos o melhor. Ou talvez os jornais mostrem diariamente que as pessoas sem Jesus conseguiram ter vivido melhor. Não é assim. Infelizmente o mundo vive pior, vive sem Jesus, vive de mal a pior. E eu tenho certeza que esse melhor de Jesus para nós é de fato verdadeiramente eterno, maravilhoso, tremendo, Jesus usa várias expressões para a porta, ele diz que eu sou a porta, é um outro termo que ele usa, mas esse termo que ele usa nesse versículo fala da porta de uma cidade, de um lugar que você entra, de um reinado, seja qual for o tipo. Ele usa dizendo que é a entrada para a vida. Existem portas, o mesmo termo que ele usa, que é para a morte. Mas esse que ele está falando aqui é uma entrada, um lugar físico normal ou espiritual diretamente, que fala de uma decisão de irmos de um lugar para o outro. Jesus é assim, a porta eterna que busca em cada um de nós uma decisão. Quando entramos por Jesus, essa porta estreita, o maravilhoso é isso, Nos arrependemos, na verdade, da vida rebelde contra Deus que vivíamos, onde nós éramos governados pelo diabo, pelo pecado, vivíamos independentes de Deus. Fomos salvos do diabo, amado, do império das trevas e do domínio do pecado. Saímos de um outro lugar, saímos do reino das trevas e entramos por uma porta no reino de Deus. Fomos salvos da morte eterna. Para quê? Para nos tornarmos filhos, Fiz uma listinha aqui porque é tanta coisa, tanta riqueza, tanta dádiva, tanto presente para aqueles que entraram por essa porta. Nos tornamos filhos, servos,
discípulos, embaixadores, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva, povo particular de Deus. Nos tornamos família de Deus, pedras vivas no edifício de Deus, participantes da sua glória nos tornamos seus amigos e, melhor de tudo, a habitação de Deus no nosso espírito. Deus o Papai, Deus o Filho Jesus, Deus o Espírito habitam em nós. Essa é a garantia de termos passado por essa porta, encontrado com a porta que é Jesus, né? E estarmos nesse caminho que também é Jesus. Recebemos a vida eterna em Jesus e a reconciliação com Deus, o Pai, pelo sangue de Jesus. Amados, que porta, que maravilha, que caminho. Às vezes, o Espírito Santo leva, dentro das dificuldades, momentos da nossa vida, a avaliarmos, entrei mesmo por essa porta, eu passei muitos anos cristão, evangélico, religioso, crente, crendo em Deus, mas não tinha passado de fato pela porta. E o convite do Espírito Santo é esse. E foi aquele dia para a minha vida, você conhece Jesus, você realmente entrou pela porta, e Deus fez esse milagre na minha vida, me fez passar pela porta. Né? Eu não posso calcular, ou dizer, ou julgar salvação ou não salvação, mas eu não era um discípulo verdadeiro de Jesus, porque esse é o caminho de entrada pela porta. Você se torna um discípulo verdadeiro de Jesus, e vamos ver aqui algumas coisas que o próprio Jesus fala a respeito disso. Né? E quando eu entro pela porta, né, eu preciso passar por ela, não posso ficar parado na porta, com a mão na maçaneta, avaliando ainda. Isso é muito importante. Precisamos de fato avaliar, mas o convite de Jesus é entrar pela porta. E o Espírito Santo que nos foi dado e que habita em nós, ele traz ao nosso coração a confirmação de que somos filhos de Deus, isto é, a todo aquele que passou pela porta Jesus e está no caminho. Como diz Romanos 8, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é uma dádiva recebida por aqueles que, por nós, que decidimos e entramos por Jesus e entramos pela porta e estamos no caminho. Quem são esses que se tornaram os filhos de Deus? A todos quantos o receberam, como João diz, né? O Espírito Santo diz através de João, a todos quantos o receberam. Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Nós também que confessamos com nossos lábios, como diz o Espírito Santo ao apóstolo Paulo, né? Aqueles que confessaram com seus lábios que Jesus Cristo é de fato e de verdade o dono total da nossa vida e de tudo que temos. O dono do nosso ser total. Não apenas do nosso ser, mas do nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, da nossa saúde, da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos bens, de tudo. Ele é dono de tudo. Esse é o dono verdadeiro de todas as coisas, porque eu confessei Jesus como meu Kyrios, o dono da minha vida. E que creio no meu coração que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Também quem são esses que se tornaram os filhos de Deus? Nós, os que diariamente e constantemente negamos a nós mesmos e tudo quanto temos, tomamos diariamente a nossa cruz, seguimos a Jesus, como Jesus falou, se alguém quiser vir após mim. Fomos convidados, decidimos, estamos seguindo, estamos andando com Ele. Nós somos os filhos que andamos como Jesus andou, aleluia, e que assim somos salvos hoje, pela graça. Seremos salvos, fomos salvos, estamos sendo salvos pela graça mediante a fé, e sabemos que isso não vem de nós, é dom de Deus. Tendo assim, amados, passado por essa porta que leva a Jesus, que é a porta, já estamos no caminho. Estamos juntos numa jornada, essa é a nossa santificação hoje. É o tempo que Deus determinou que vai santificar, purificar, nos fazer iguais a Ele, sede santos como eu sou santo. E nesse caminho é a nossa vida diária. Às vezes pensamos num caminho, uma coisa mística somente, de uma coisa transcendental, e é realmente místico e transcendental, não tem coisa mais poderosa do que isso, mas é a nossa vida diária até chegarmos diante do Papai. Tem muitas coisas. Ele não salvou pessoas boazinhas, pessoas limpinhas, pessoas sem pecado. Ele salvou só os doentes, como Jesus disse, ele veio para os que estavam doentes. Aqueles que tinham pecado, sujeiras, um monte de coisa. Ele amou a gente assim. Mas qual o objetivo? Que nesse caminho, já sendo salvos, que seremos salvos pela santificação, por essa jornada que estamos juntos. E embora temos decidido, muitos de nós não temos mais nenhuma outra escolha, nenhuma outra decisão, é radical por Jesus, o próprio Deus, ele decidiu que cada dia
é um dia de decisão, uma escolha, que é o tomar cada dia a nossa cruz, continuar seguindo a Jesus bem de pertinho, pois o nosso Deus não nos obriga a tomar a cruz. Isso é maravilhoso, né? É uma escolha por amor a Ele. Recebemos de Deus essa liberdade, a liberdade de amá-lo, e nesse amor nós tomamos a nossa cruz. Tomamos a nossa cruz radicalmente. Nesse caminho, ainda bem que não estamos sós. Aqui tem um detalhe também prático para nós avaliarmos pelo Espírito Santo nossas vidas e vermos a profundidade dessa interação que é o corpo de Cristo. Porque Jesus, o próprio caminho, está conosco. O Espírito Santo, o Consolador e Guia, ele habita em nós para nós não errarmos o alvo. Ele é nosso guia, ele está nos guiando. O Pai e o Filho fizeram morada dentro de nós. Temos a palavra de Deus, Jesus, que é o nosso alimento vivo, o pão vivo que desceu do céu, palavra de vida eterna, né? Que já alimenta o nosso espírito com a vida eterna. Essa palavra de Deus que é a espada do Espírito contra os ataques dos principados e potestades. É uma espada de 2 gumes para separar o maior conflito humano, que é a alma e o espírito. Que maravilha também, né? E aí, nesse ponto, tem algo bem prático. Fomos feitos membros uns dos outros no corpo de Cristo. Somos discípulos de Jesus. Sendo discipulados a Jesus, pelo Espírito Santo, amados, através de nós, irmãos e irmãs, os muitos irmãos e irmãs que o próprio Deus estabeleceu juntamente conosco no corpo de Cristo, para que sejamos edificados, consolados, fortalecidos, encorajados, corrigidos também em amor. A gente pensa em correção, às vezes é disciplina, uma agressão. A correção avisa trazer-nos de volta para o caminho, né? Corrigir a rota, corrigir o caminho que estamos seguindo. Não somente tudo isso maravilhoso, mas também significa sermos amados e acolhidos. Isto é, estamos sendo santificados pela palavra e pelo Espírito através dos nossos irmãos e irmãs. Santificação esta é imprescindível para que no final do caminho possamos ver a face de Deus, porque sem santificação ninguém verá Deus, mas nós com santificação nós veremos a Deus. Essa é a porta, Jesus, pela qual entramos. Este é o caminho, Jesus, que eu e você estamos. Amém? Essa porta estreita ela é maravilhosa, esse caminho estreito é maravilhoso. E Jesus encoraja a mim e a você. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E depois Jesus finaliza lá no livro dele, no livro de Jesus, o livro do Apocalipse, ele fala: porque você guardou a palavra da minha perseverança. Eu te guardarei da hora difícil de provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que nele habitam. Está acontecendo. E a promessa dele se cumpre. Ele está nos guardando nessa perseverança de andarmos nesse caminho porque entramos pela porta. Que o Espírito Santo possa falar na tua casa, nesse de casa em casa dessa semana, e o Espírito Santo possa trazer muito mais revelações, muito mais palavras de edificação, consolo, conforto e santificação para nossas vidas. Amo muito vocês, meus amados irmãos, muitas saudades. Até breve, se Deus quiser.